Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Professora Cláudia Fávero. Faremos agora a resolução das atividades sobre as orações coordenadas e a pontuação delas. Nosso volume 4, na unidade 12 do livro de atividades. Vamos lá? Vocês tinham a leitura de um texto bem interessante, né? Recursos digitais gratuitos para incluir alunos com deficiência. A primeira pergunta, de número 14, é a seguinte: considerando o texto lido, qual o objetivo do desenvolvimento desses aplicativos digitais voltados ao público com deficiência? Então, após a leitura, o que nós percebemos? Que, né, geralmente, as pessoas que possuem deficiências físicas ou mentais, elas não conseguem acessar informações com a mesma facilidade que as demais. Por isso, esses aplicativos foram desenvolvidos. Eles ajudam a diminuir as dificuldades de aprendizado e aumentar as chances de desenvolvimento do quê? De habilidades de pessoas com deficiências, tá ok? E qual é o papel da educadora Daisy nesse processo de desenvolvimento de recursos digitais dirigidos às pessoas com deficiência? Então, né, qual é o papel dela? Nós devemos lembrar que eles comentam lá que nas últimas 2 décadas, Daisy vem fazendo o quê? Pesquisas, né? Ela vem pesquisando sobre o desenvolvimento da tecnologia como instrumento para auxiliar a superação da exclusão de pessoas com deficiência. E ela busca o quê? Oferecer a meninos e meninas deficientes boas oportunidades de desenvolverem suas potencialidades, ok? Papel bem importante, né? A questão de número 16. Aqui, então, eles pedem para classificar as orações a seguir conforme as indicações. Então, nós vamos usar o número 1 para as orações coordenadas aditivas, né? Sindéticas aditivas, ou seja, eu terei presente lá no meu período composto uma oração coordenada que sim tem uma conjunção, então ela é sindética, e essa conjunção vai indicar o quê? Uma soma, uma adição, então aditiva. O número 2 para orações coordenadas, né, sindéticas adversativas, aquelas que indicam o quê? Uma oposição, uma contrariedade. O número 3 para orações coordenadas sindéticas alternativas, aquelas que mostram uma alternância, uma opção, certo? Número 4 para as coordenadas sindéticas conclusivas, que vão então demonstrar uma conclusão. E 5 para as explicativas, que indicam então uma explicação. Então vamos ver a primeira. Diversos recursos digitais gratuitos incluem alunos com deficiência, mas ainda não são conhecidos pela população. O que nós conseguimos perceber aqui? Que na minha primeira oração do período, ele afirma, né, que diversos recursos digitais gratuitos incluem alunos com deficiências. Muito bom isso, correto? Só que depois ele fala que ainda não são conhecidos pela população. Poxa, se existem, se são gratuitos, quem se incluem esses alunos, por que então não divulgar? Porque nem todos conhecem, né? Então existe ali o quê? Uma oposição. Qual foi a conjunção utilizada? O mas. Então, se indica essa oposição, essa contrariedade, então nós vamos colocar como adversativa, que é o número 2. Algumas pessoas não conhecem os recursos digitais gratuitos. Portanto, é necessária uma divulgação maior. Ele está somando 2 ideias? Não. Uma ideia se opõe à outra? Também não. O que ele faz ali? Ele chega a uma conclusão, né? Que mesmo que algumas pessoas não conheçam esses recursos, então é necessário que haja ali essa divulgação. Então ele chega a esta conclusão. Utilizou uma conjunção, né? Portanto, que é uma conjunção sindética, é uma oração coordenada sindética, então conclusiva, número 4. Agora aqui, na escola, os recursos tecnológicos promovem a diminuição das dificuldades físicas e mentais e garantem o aprendizado de todos. Percebam que ele deu essa ideia, né, que na escola acontecem então esses recursos que promovem essas dificuldades e eles fazem algo a mais
o que mais eles fazem? Garantem o aprendizado. Então, se ele coloca ali algo a mais, ele somou. Então, nós vamos usar aí uma conjunção aditiva, certo? Então, nós temos aqui o e, né? Que é uma conjunção aditiva. Concluímos, então, que ele adicionou, né? Uma nova ideia. Então, conjunção aditiva número 1. Compartilhe suas experiências com outros educadores, pois é importante. Então, quer dizer, ele está explicando o porquê, né? Que nós precisamos compartilhar essas experiências devido à sua importância. Então, ele está explicando, ele utilizou o pois, conjunção explicativa. E aqui a última, utilize os recursos digitais para auxiliá-lo, ou você terá muita dificuldade na obtenção da informação desejada. Uma coisa ou outra, então ele está dando aqui uma opção, né? Então, alternativa número 3, correto? A questão de número 23. Classifique as orações coordenadas em destaque. Bom, então pensamos o quê? Que nós temos um período composto, né? Tem mais de uma oração. Aqui vamos, então, classificar a que está em destaque. Percebam ali que ela está sublinhada, né? Então, nós temos lá, sentia-se mal, mas foi trabalhar. Mas foi trabalhar. Qual é o sentido, né? Qual a relação do sentido com a oração anterior? Bom, se a pessoa está mal, ela precisa fazer o quê? Repousar, buscar um médico, uma medicação, alguma coisa assim. Não trabalhar, né? Então, percebemos que houve o quê? Uma oposição de ideias, né? Elas estão se opondo. Como? Se ele está mal, ele vai trabalhar. Então, eu vou classificar como oração coordenada sindética, porque nós temos ali a presença da conjunção, e ela é adversativa. Na letra B, entre e me conte o seu problema. Me conte o seu problema, né? Entre e faça mais alguma coisa, né? Depois de entrar. Então, se é para fazer mais alguma coisa, ele está somando, né? Dando então essa relação de sentido de soma. Então, nós temos uma oração coordenada sindética aditiva. Ganhava muito bem, contudo, morava em apartamento bem simples. Poxa, se ganha bem, por que morar, né, num lugar simples? Tem ali um pouco mais de conforto, né, um local mais requintado, mas não, então nós percebemos que algo não está, né, de acordo. Então, se ele se opõe, nós temos ali uma adversidade. O contudo, então, é a conjunção utilizada, então, sindética adversativa, correto? Você vai ou fica? Você escolhe, né? Você tem essa opção. Se eu estou dando uma opção, alternativa, certo? Oração coordenada, sindética alternativa. Faça o trabalho com dedicação, pois será recompensado. Por que, então, né, fazer esse trabalho com dedicação? Para quê? Então, ele vai explicar o para quê, né? Então, ele traz ali uma explicação, pois será recompensado, oração coordenada sindética explicativa, correto? Reflita sobre sua decisão, porque é importante. Cadê a conjunção? Está na segunda oração, né? E a que está sublinhada é esta. Então, o que nós temos a dizer aqui? Que nós temos uma oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque não tem a conjunção. Mas tem o porquê, sim, o porquê está nesta oração, a qual não está sublinhada. Então, nós vamos simplesmente classificar a que não tem a conjunção, então, assindética, certo? Ela explicou o ocorrido, entretanto, ninguém ouviu. Bom, explicou, como que explica e não entende, né? Então, existe ali essa contrariedade, essa oposição. Então, tem a conjunção, entretanto, sindética adversativa. Dirija com cuidado, pois é muito importante para a sua vida e a dos outros. Ah, é uma explicação? É uma explicação, mas ele não está pedindo sobre a segunda oração.
é a primeira, dirija com cuidado. Ali nós não temos nenhuma conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética, certo? O esforço dele foi grande, deve, pois, ser recompensado. Lembram que nós comentamos do pois? Pois antes do verbo, explicativo. Depois do verbo, conclusivo, né? Então, nós temos ali o pois depois do verbo dever. Então, aqui nós deixamos de ter uma explicação, nós temos uma conclusão, certo? Então, oração coordenada sindética conclusiva. Ora estuda, ora trabalha. Também uma alternância ali, né? Um período uma coisa, depois outra. Então, houve essa alternância. Oração coordenada sindética alternativa. Entrei na sala e falei com o professor. Bom, após fazer isso, ela fez outra coisa, né? Então, ela somou as duas coisas. Então, oração coordenada sindética aditiva. Gastei muito, por isso estou sem dinheiro. Qual é a conclusão de estar sem dinheiro, né? Ter gastado muito. É milionário, mas mora em uma casa bem simples. A mesma coisa, uma outra que nós acabamos de ver, né? Existe ali o quê? Essa oposição. Poxa, se ele é milionário, por que não usufruir, né? Então, uma adversidade. Oração coordenada sindética adversativa. Fui à praia e me bronzeei bastante. Somou duas ideias. Então, oração coordenada sindética aditiva. Li muito sobre o assunto, portanto, o conheço bem. Esta é a conclusão, né? Então, sindética conclusiva. Ou estuda ou assiste o seu programa favorito. Nós temos ali uma opção, uma escolha. Então, é uma sindética alternativa. Agora nós vamos ler as orações coordenadas abaixo e assinalar a alternativa correta. Então, a primeira oração é: um grupo de crianças se senta no chão em frente a uma das obras e permanece por lá durante 20 minutos. Ela senta e permanece, certo? A 2. Outro grupo segue em fila indiana atrás do docente e observa obra por obra. Correto? Bom, nós temos a primeira que diz que nas orações, né, tanto a 1 quanto a 2, elas foram unidas pela conjunção e não devem ser separadas por vírgula, pois o sujeito das orações é o mesmo. Será? Vamos lá. Um grupo de crianças se senta no chão em frente a uma das obras. Quem que se senta? Um grupo de crianças. Permanece por lá durante 20 minutos. Quem que permanece por lá 20 minutos? Um grupo de crianças. Então, eu percebo que o mesmo sujeito da oração, né, que inicia, é o sujeito da segunda oração. Então, eu tenho o mesmo sujeito. Eu devo, no caso da conjunção e, usar a vírgula? Não, né? Porque nós já vimos na regra que nós não separamos por vírgula, quando utiliza a conjunção e, orações que têm o mesmo sujeito, tá? Então, está correta. Na B, vamos só analisar. As orações 1 e 2 devem ser unidas por vírgula para serem consideradas coordenadas sindéticas aditivas? Não, né? Por quê? Nós vimos na regra que o e somente, né, se o sujeito for diferente, ali os sujeitos são iguais, então eu não posso utilizar a vírgula. Na letra C, as orações 1 e 2 foram unidas pela conjunção e, sim, e não devem ser separadas por vírgula, pois o sujeito das orações é diferente. Oi? Não, né? Os sujeitos são iguais, por isso que elas não devem ser separadas por vírgula, correto? As orações 1 e 2 devem ser unidas por vírgula, por serem consideradas coordenadas sindéticas alternativas. Aqui não tem nada certo, né? Primeiro, porque elas não podem ser, né, unidas por vírgula, e nós também nem temos as orações alternativas. Então, a resposta correta é realmente a letra A. Considerando as orações coordenadas do exercício anterior, e modifique então o sujeito da segunda oração, fazendo os ajustes necessários na pontuação.
e justifique as alterações realizadas. Bom, no primeiro momento, nós tínhamos um grupo de crianças se sentando no chão em frente a uma das obras. E nós vimos que o sujeito que permanece lá durante 20 minutos é o mesmo, certo? Então, eu vou mudar o sujeito. O que eu poderia fazer? Existem várias opções, né? Então, eu posso falar que apenas uma delas permanece lá sentada. Então, eu vou estar, né, mudando o sujeito, já não é o grupo todo, é uma delas. Então, eu tenho um sujeito diferente. Se eu continuo utilizando a conjunção e, eu devo, então, usar a vírgula, porque eu tenho sujeitos distintos, ok? E na 2, nós temos outro grupo, segue em fila indiana atrás do docente. E nós depois vimos que é o mesmo grupo, né, que observa obra por obra. Então, vamos mudar. O que nós podemos falar? Todos os alunos. Quando tem todos os alunos, quem que observa? Todos os alunos, já não é o grupo que segue em fila indiana. Então, tem um sujeito diferente, eu devo, então, utilizar a vírgula antes da conjunção e, tá bom? E aí ele pede para que justifique, nós vamos dizer o quê? Que nesses casos nós usamos a vírgula, né? Deve haver a vírgula antes da conjunção e, pois os sujeitos das orações coordenadas sindéticas aditivas são diferentes, ok? A 6. Observe as orações em destaque e responda a questão. Além das próprias obras, eles se olham, se observam, percebem que há diferentes formas de ocupar o espaço. Aí a pergunta é: por que foram utilizadas as vírgulas para separar as orações destacadas? Por que nesse momento nós utilizamos? Porque nós estamos separando orações coordenadas assindéticas. Então lembre-se, né? Toda vez que nós temos orações sem conjunções, ou seja, sindéticas, a vírgula deve ocorrer, certo? Leia os períodos a seguir e utilize as vírgulas quando necessário. Na letra A, muito além da vista monitorada, projetos de longo prazo permitem maior aproximação entre museus e escolas. Por isso são os preferidos dos alunos. Nós vamos utilizar a vírgula para quê? Para separar a primeira oração da segunda, certo? Sempre. Nós só temos que cuidar com a conjunção e. Qual a conjunção utilizada aqui? O por isso, né? Então, antes da conjunção, nós vamos utilizar a vírgula. Na letra B, instituições investem em maneiras inovadoras de fortalecer parceria e dão espaço para novas experiências na disciplina de artes. Ah, prof, aqui também tem um período composto, né? Está o quê? Somando uma ideia a outra. Utilizou o e. E agora, devo ou não colocar a vírgula aqui? Vou primeiramente olhar o meu sujeito da primeira oração e da segunda. Se forem o mesmo sujeito, não. Se forem sujeitos diferentes, sim. Então, percebam ali, né? Instituições investem em maneiras inovadoras de fortalecer a parceria. Quem é que investem? As instituições, certo? Meu sujeito da primeira oração. A segunda, dão espaço para novas experiências nas disciplinas de artes. Então, quem é que dão espaço? As instituições. Então, eu tenho o mesmo sujeito, né? Nas duas orações, então eu não vou utilizar a vírgula. Na letra C, alunos dispersos circulam livres pelo museu, mas não caminham sem direcionamento. Tenho duas orações, ela é ligada pela conjunção mas. Antes de qualquer conjunção, né, com exceção do e que nós temos que ter cuidado, eu vou utilizar a vírgula. Todos estavam ansiosos pela visita ao museu, porém, alguns não prestaram atenção às obras expostas. A mesma coisa, eu tenho duas orações, né? E elas são ligadas, então, pela conjunção porém, uma conjunção adversativa, eu vou utilizar a vírgula. Assinale a única alternativa em que o sinal de pontuação foi aplicado corretamente. Muitas instituições com bons equipamentos não os usam e transformam o laboratório em um local de confirmação de conteúdos trabalhados em sala de aula. Nós já vimos aqui que nós temos o mesmo sujeito, ou não? Sim, né? Então, eu não poderia usar a vírgula, não posso assinalar essa.
Os alunos comprovam os testes vistos em classe, porém essa atividade pode se tornar chata. Tenho duas orações, tenho a conjunção, né, o porém, que é aditiva, então antes das adversativa. Então, antes da conjunção adversativa, eu vou utilizar a vírgula. Tá certo ali, né? Vamos ver se a C também está certa? Realizar experiências por si só não melhora o aprendizado, pois o fazer não faz a diferença. Opa, nós temos o pois, né? Ali ele está explicando. Eu deveria colocar a vírgula, não tem. Então, está inadequado, certo? O ensino de ciências ajuda a pensar o mundo, portanto, é uma disciplina fundamental no currículo. Eu não tenho, portanto, também deveria ter usado a vírgula, não é? Então, também não está correta. A única é a letra B. A nona. As orações coordenadas abaixo estão unidas pela conjunção pois. Explique qual é a relação de sentido estabelecida em cada caso. Então, no primeiro momento, professores, proponham saídas para os alunos, pois é importante para a formação deles. Eu tenho pois, certo? Certinho, com a vírgula, bonitinho. No segundo momento, os jovens se perguntam por que e como as coisas acontecem. Os professores devem, pois, preparar aulas dinâmicas e reflexivas. O que nós percebemos aqui? Que em ambas orações, né, ambos os períodos, nós temos a conjunção pois. Será que elas estabelecem o mesmo sentido na primeira e na segunda? Não, né? O que nós devemos pensar que na oração 1, essa conjunção pois está antes do verbo, né? Neste caso, a oração iniciada por pois é coordenada sindética explicativa, porque o pois está antes do verbo. Já no caso da oração 2, a conjunção pois está onde? No meio da segunda oração, com o sentido do quê? De portanto. Então, neste caso, a segunda oração é coordenada sindética conclusiva, correto? Espero que tenham entendido. Até uma próxima. Fiquem bem. Beijo, beijo. Tchau, tchau.